Lucas 23, versículo 33 até o versículo 43. Mensagem dessa noite, ela vai utilizar o trecho 39 a 43, mas permita-me, irmão, permita-me, irmã, só a gente poder, mais uma vez, observar esse contexto do 33 em diante, quando a palavra do Senhor ensina assim, sobre os olhos do evangelista Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, já na liturgia lemos esse lugar como Gólgota, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? Salve a si mesmo. Se salve, se é de fato o Cristo, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Agora sim, versículo 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43, amados irmãos. Gostaria que você lesse comigo, por gentileza. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho que o versículo 43 ficou bom para ensaio, mas a gente pode dar um pouquinho mais de ênfase. O que você acha? Vamos lá. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Ela é uma lâmpada ante nossos pés, uma luz em nossos caminhos. Te pedimos, Senhor, nesse teu santo dia especial que lembramos, Senhor, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Senhor, tudo aquilo que ouçamos da tua palavra nos comova, nos transforme, nos converta. Saiamos daqui diferentes, Senhor, para a glória do teu nome. Sê conosco, Senhor. Sê conosco. Lembra-te, Senhor, das nossas orações. Lembra-te, Senhor, do nosso coração colocado na tua presença. Alcança-nos nessa noite. Quebra toda barreira, quebra tudo aquilo, Senhor, que não é teu, coloca por terra em nome de Jesus. Toda distração, tudo aquilo, Senhor, que não te pertence, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo, Senhor, que impede, Senhor, que o meu coração esteja junto ao teu coração, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, vir abraçar, vir suprimir, a ponto que só a tua voz se possa ouvir. Importa que o pregador diminua e o Senhor cresça, o Senhor seja conhecido. Então alcança o meu irmão e a minha irmã com a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus, e a tua igreja diz amém. O comentarista bíblico William Hendrickson, em seu comentário sobre Lucas, afirmou: foi dito de modo muito próprio que a pessoa que era crucificada morria 1000 mortes. Os longos cravos atravessavam as mãos e os pés. Entre os diversos horrores que a pessoa sofria enquanto ficava assim suspensa, com os pés apoiados numa pequena tábua, não muito afastada do chão, estavam os seguintes: a grave inflamação, a supuração dos ferimentos na região em que haviam sido colocados cravos, uma dor insuportável dos tendões partidos, uma espantosa angústia devido à posição em que se encontrava o corpo na cruz,
uma insuportável dor de cabeça e, finalmente, uma sede em extremo ardente. Nós vimos isso quando Jesus, em João 19:28, diz: vendo Cristo que tudo estava consumado, e para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. No entanto, no caso de Jesus, a ênfase não deve ser posta nas torturas físicas que suportou apenas. Tem-se afirmado que somente os condenados ao inferno sabem o que Jesus sofreu quando morreu na cruz. E, em certo sentido, segundo Hendrickson, isso procede, pois também sofrem a morte eterna. Entretanto, poderíamos acrescentar algo: eles nunca estiveram no céu. O Filho de Deus, em contrapartida, desceu das regiões do deleite infinito, da mais íntima comunhão com o seu Pai, ao mais profundo abismo do inferno. Lembrem-se, irmãos, na cruz ele gritou, conforme Marcos 15:34, meu Deus, por que me desamparaste? Foi uma tremenda injustiça que Jesus tenha sido crucificado entre dois criminosos, como se ele também fosse um criminoso. Não obstante, visto à luz da providência divina, foi também uma honra. Não é verdade que Jesus veio à terra com o fim de buscar e salvar o que estava perdido? Não era ele chamado, conforme Mateus 11:19, amigo de publicanos e pecadores? Ao crucificar Jesus entre esses dois criminosos, talvez a intenção de Pilatos teria sido a de insultar ainda mais os judeus. Era a sua intenção dizer: olha, este aí é o seu rei, um rei que nem mesmo é melhor do que um bandido e por isso merece ser crucificado entre dois deles. Seja como for, uma coisa é certa: a profecia de Isaías 53:12 foi contado com os transgressores e estava se cumprindo ali. E a luz de Lucas, conforme lemos, se cumpriu de forma gloriosa. Gostaria de tratar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, 3 pontos nessa noite. O primeiro deles: o que um rei pode fazer? Há alguns domingos nós conversamos aqui sobre se você possui Cristo como seu rei. Muitos de nós possuem várias visões políticas. Muitos de nós temos uma propensão política. E alguns de nós possuem uma posição teocrática, uma monarquia. Eu pertenço a um rei. Permita-me explicar melhor, de forma muito respeitosa. No mais alto céu há um trono, e nesse trono um rei está sentado. E debaixo da vontade soberana e perfeita desse rei, todos os governantes da terra agem. Nós muitas vezes não entendemos a forma por que eles agem assim, mas entendemos 2 coisas. Quando algum desastre acontece, quando algo ruim acontece, João Calvino, reformador francês, escreve que é o Senhor provando o seu povo e o levando à oração. Quando alguma coisa boa acontece, quando alguma satisfação nos alcança, é o Senhor mostrando como Ele é bom e como Ele usa esses homens para nos abençoar. Primeiro ponto, eu quero falar com você o que um rei pode fazer. O que um rei pode fazer? Na sua Bíblia, em versículo 37, diz assim: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38, também estava sobre ele essa epígrafe: este é o rei dos judeus. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Mateus 26, versículo 49 e 54, estará sendo projetado aqui também. Mateus 26, versículo 49 a 54, diz assim: e logo aproximando-se Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Cristo e o prenderam. Versículo 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Versículo 54, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim se deve suceder? Um rei pode fazer muita coisa. Cristo está falando o seguinte aqui: Pedro puxa da espada, corta a orelha de Malco,
E de imediato ele fala assim: queridão, embainha a tua espada. Você acha que eu estou sozinho? Você acha que eu não podia pedir ajuda para o meu pai? Mas pastor, o que é uma legião? Uma legião romana, uma legião de soldados, era formada por cerca de 3.000 infantes, 1.200 homens de assalto e 300 cavaleiros. Aproximadamente, irmãos, isso aqui equivale a 36.000 guerreiros angelicais, por baixo. O Senhor poderia ter pedido naquele momento, parado tudo naquele momento, mudado o plano. Ele era Deus, mas ele não fez. O que ele fez? Ele cura Malco. O que ele fez? Ele repreende Pedro. O que ele fez? Ele fica sozinho, todos fogem. Ele é preso, ele é maniateado, ele é amarrado, ele é espancado. Daniel 7,10 lembra para mim e para você quem é Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam na frente dele. Nós cantamos aqui, irmãos. Você cantou aqui. Nós adoramos aqui, louvamos aqui. Cristo não pensava em si mesmo. Cristo pensava no Pai. Cristo pensava em nós. Ele poderia ter declinado, mas não declinou. Ele poderia ter desistido, mas não desistiu. Ele poderia ter mudado tudo, e eu e você nem iríamos nos lembrar disso. Segundo ponto, o que o nosso rei veio fazer? Mateus 27, 38 a 44, Mateus 27, 38 a 44 diz: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, anciãos, escarnecendo diziam: olha só, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Versículo 44 em especial: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Irmãos, observe, 2 ladrões, os que iam passando, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, todos, cuspindo, acusando, reclamando, todos, e os mesmos impropérios, os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Max Lucado escreve sobre esse texto, sobre esse ponto, sobre essa perspectiva, o seguinte: uma das incríveis capacidades de Jesus foi de manter a direção rumo ao alvo. Sua vida nunca saiu do trilho, nenhuma vez o encontramos caminhando do lado errado da pista. Não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha aviões, não tinha carros, não tinha ajudantes administrativos. Contudo, Jesus fez o que muitos de nós não fazemos. Ele manteve a sua vida no curso certo. Quando Jesus olhava para o horizonte, para o futuro, podia ver muitos alvos. Muitas bandeiras ondulavam ao vento e podiam dirigir-se a cada uma delas. Poderia, por exemplo, ter sido um revolucionário político. Jesus poderia ter sido, por exemplo, um líder nacional. Jesus poderia ter se conformado em ser um mestre e educar as mentes, ou ainda ser um médico e sarar os corpos. Mas Cristo escolheu ser o Salvador e salvar almas. Qualquer um que tenha estado perto de Cristo por algum tempo ouviu do próprio Jesus: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O coração de Cristo estava focado inevitavelmente em uma só tarefa. No dia em que deixou a carpintaria de Nazaré, tinha um último objetivo: a cruz do Calvário. Concentrou-se tanto que suas palavras finais foram: está consumado. Os escárnios,
os deboches, as acusações, as frustrações, as torturas, os grilhões, o azarrogue do soldado. Pastor, o que é um azarrogue? Um azarrogue é aquele instrumento de tortura comum na Roma antiga, utilizado pelos soldados para chicotear os condenados. Era composto por 8 tiras de couro, que em cada ponto possuía um instrumento perfuro cortante, ou ainda um pedaço de osso. É um chicote terrível, que quando bate no corpo do prisioneiro, ele gruda, e quando então o soldado puxa, ele arranca a carne. Talvez você faça parte daquelas pessoas que não conseguem assistir à Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson. Ou talvez você faça parte daqueles que assistem e choram copiosamente como eu, e dizer: Senhor, tu sofreu tudo isso verdadeiramente. Tu sofreu tudo isso verdadeiramente por mim. E esse era o meu lugar. Irmãos, o que o nosso rei veio fazer? O que o nosso rei fez? Lucas 23, 39 a 43 fala que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E então, de repente, a Bíblia não fala isso, eu insiro, de repente, parece que um dos dois caiu em si. Porque até agora, os demais evangelistas dizem assim: olha, os dois estavam murmurando, os dois estavam blasfemando, os dois estavam na verdade. E agora parece que um, diante da dor, da tortura, diante de um fim iminente, em uma luz, em uma graça divina, diz ao outro e repreende: nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, versículo 41 na sua Bíblia: nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o castigo que os nossos atos fizeram, mas este nenhum mal fez. O que o nosso rei fez, irmãos? Versículo de número 43 responde, 42 acrescentou ali o malfeitor: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Permita-me deixar algo claro aqui, irmãos: não tem ninguém bonzinho a não ser Jesus nesse Calvário. Nesse Gólgota não tem ninguém exemplar. Nós temos 2 malfeitores. Alguns possuem o costume de dizer assim: essa é a passagem do bom ladrão. Não tem bom ladrão, irmãos. É a passagem de 2 ladrões. Um cai em si, é salvo. Você que está me assistindo, você que está aqui comigo em comunhão, gostaria de falar para você: não permita, irmão, que a sua vida seja assim. No último momento, aos 45 do segundo tempo, você se decida por Cristo. Pastor, sabe do que mais, Jefão? Eu vou fazer acontecer. Eu vou viver a vida. A vida está aí para ser vivida. E aí depois, sabe, lá no final, porque Deus é amor, né? Deus não é amor? Deus é amor. Deus me entende, Deus me perdoa. Rapaz, outro dia eu ouvi sua pregação, o ladrão estava lá na cruz. No finalzinho, Jesus falou assim: não, a gente vai estar no paraíso junto, fica tranquilo. Vai ser assim comigo também. João 20, 28 conta a história de um discípulo chamado Tomé, incrédulo. Quando Jesus aparece em uma segunda vez aqui nessa passagem, Tomé então vê a marca dos cravos, vê onde o Senhor foi na verdade ferido, e ele diz: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Atos 16, 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Romanos 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 Coríntios 6,10: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,11, versículo seguinte: tais fostes alguns de vós. Fostes como, pastor? Bêbados, maldizentes,
roubadores, avarentos. Tal fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E Pedro arremata, 1 Pedro 2,6, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Muito bem, pastor, várias passagens bíblicas, o que isso tudo significa? Significa que Cristo fez o que deveria fazer. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Mas eu e você devemos fazer algo agora. O que devemos? Talvez, irmão, se eu fosse um pouco mal educado, se eu não tivesse Cristo em meu coração, eu diria assim, crie vergonha na sua cara. Mas, como Jesus alcançou meu coração, como na verdade eu tenho Deus, eu devo dizer assim, irmãos, em Hebreus 3,7 diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Nós que somos Israel, nós que somos povo de Deus e temos exemplo, nossos pais no deserto provocaram ao Senhor, nossos pais foram mortos no deserto, nós que temos exemplo em nossos familiares que não querem a Cristo, não seguem a Cristo, nós que temos exemplo de pessoas que estão perto de Cristo, mas o conhecem como conhece um vizinho. Oi, tudo bom? E aí, tudo bem? Só isso. Quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a fazer algo diante desses feitos. Quero convidar você, em nome de Jesus, que você entregue a sua vida ao Salvador e o tenha como Senhor da sua vida. Uma coisa é ter Cristo como Salvador, outra coisa é ter Cristo como Senhor. Uma coisa é ter o Senhor Jesus como um aio, como um encosto, como um abrigo. Outra coisa é tê-lo como um amigo, como um redentor, como o único Deus Todo-Poderoso.